Galera, hoje eu vou falar com o Gabriel Teobaldi. Ele acabou de chegar em Luxemburgo, quer dizer, acabou nem tanto, né? Ele chegou em julho em Luxemburgo e ele migrou no meio da pandemia. Vocês têm noção, ou melhor, vocês acreditam que esse sem noção veio para cá no meio da pandemia? Cara, é uma coisa, um ato de coragem ou de irresponsabilidade. A gente vai descobrir hoje, então aí. Então cola aí que vai ser bem legal essa conversa com o Gabriel. Gabriel, conta aí pra gente, cara, como é que é essa história de migrar no meio da pandemia, sabendo que a Europa era o epicentro da coisa toda? Pois é, então, Cláudio, primeiro, obrigado pelo convite, né? Então, para a gente estar aqui batendo esse papo. A questão de vir para a Europa, ela tem mais tempo, né? Então, mesmo antes de haver a pandemia, eu já tinha essa vontade e ainda acabei tendo mais sorte ainda, porque eu encontrei uma pessoa na minha vida, que é a minha esposa, que também comprou esse sonho. Então, desde o início do nosso relacionamento a gente conversava sobre isso e a gente definiu, né, um planejamento para que a gente pudesse estar na Europa justamente nessa época, na metade de 2020. E a pandemia aconteceu, né? Independente dos planos de qualquer pessoa no mundo, a pandemia aconteceu. De início, né, por mais que a gente tivesse essa data como uma meta de vir para a Europa, a gente pensou, repensou, conversou várias vezes e toda vez a conclusão era a seguinte: vamos esperar para ver o que vai acontecer, se vai melhorar, se vai piorar, vamos manter um plano B, porque a gente também não foi uma decisão tomada de uma hora para outra, né? Até porque para vir para cá a gente tinha outras decisões como deixar nossos empregos, casar, deixar tudo que a gente tinha no Brasil, ainda que não fossem muitas coisas, mas a gente teria que deixar tudo para trás para que a gente pudesse vir. Então, foram meses assim, né, desde que a pandemia começou, né, ali em março, né, janeiro, fevereiro a gente conheceu a doença, ali em março que tudo virou de ponta cabeça. E a nossa ideia era ir em julho. Então, março, abril, maio, junho e julho foram meses que a gente não sabia no dia de amanhã o que podia acontecer, se podia piorar muito, se não podia piorar. E todas as vezes a gente recebia notícias negativas com relação à entrada na Europa. Isso aí não te assustava? Muito, assustava bastante, porque eu acho que o ser humano ele já tem uma tendência a ter medo do que ele não conhece, né? E o pior ainda é quando você tem planos para o futuro e esse futuro está incerto. Então isso assustava bastante. Só que por outro lado, a gente sempre se apegava muito ao fato de que as coisas podiam melhorar e de que por mais que houvessem as restrições, nós tínhamos muitas coisas que, como é que eu posso dizer? Que elas anulavam as restrições, digamos assim, né? O E, fato e do então, que, do que tu tinha mais medo? cara, o medo, na verdade, ah, é um medo um tanto quanto irracional, assim, da gente não conseguir realizar um sonho, né? Porque a situação no Brasil, apesar da pandemia, era confortável, né? Eu trabalhava, minha esposa trabalhava, a gente morava bem, tínhamos tudo no Brasil, né? E o medo era mais a gente não conseguir realizar aquilo que a gente gostaria e de, né, todos nós sabemos que a gente teríamos segundas chances, né? Somos novos e tudo mais, mas de se a gente não conseguisse realizar aquilo naquele momento, não conseguir realizar no futuro. Eu conheço outras pessoas que querem vir para cá, para a Europa também, que não conseguiram vir na época e agora já faz um ano, elas também não conseguiram vir, talvez não vão conseguir vir em 2021. Agora tá tudo incerto, né, Gabriel? Não tem mais o Então, quê? Até o que a gente pondera hoje é se ainda vai ser possível esse ano, né? justamente, justamente. Então, assim, se nós não tivéssemos tomado essa decisão de vir mesmo em meio à pandemia em julho de 2020, hoje nós também não conseguiríamos vir. Em julho desse ano também não conseguiríamos vir. Então, e uma das coisas assim que eu sempre comentava, que era um medo, por incrível que pareça, era que eu fosse criando raízes no Brasil. Quanto mais fundas as raízes que a gente vai criando num lugar, é mais difícil da gente sair dali, né? Então, uma vez que a gente tivesse, por exemplo, já tudo mais certo do que a gente tinha na época, porque por mais que a gente tivesse uma situação confortável, ela também era confortável para que a gente pudesse fazer a mudança. Agora, se a gente já tivesse mais obrigações, pendências e coisas que nos segurassem no Brasil, ia ser mais complicado fazer essa mudança. Outra coisa, o euro. O euro está disparado. A tendência é que ele fique cada vez mais caro. E eu até brincava com todo mundo que me perguntava, quanto mais dinheiro eu guardava,
menos dinheiro eu tinha, porque o euro ia aumentando, Natural. eu tinha um planejamento em reais que se tornavam X euros e se tornaram menos que X euros. E isso também causa medo, porque a gente precisa se manter aqui, a vida aqui é cara. Então, esses eram os maiores medos. Não conseguir fazer o que a gente gostaria de fazer naquele momento e não saber quando faríamos, E se não o pudesse. que você fazia no Brasil antes de vir para cá? No Brasil eu trabalhava, então, numa empresa lá em Curitiba, eu trabalhava na parte de planejamento comercial. Era um distribuidor lá em Curitiba. Pode falar que você vendia pipoca na praça, né? Planejamento Olha, comercial da Vila da Pipoca. Né, podia ser, né? Se precisasse, se fosse preciso, podia ser. Se bem que na época da pandemia não dá para vender pipoca também, não dá para vender nada. O cara ia morrer de fome igual, né? O cara ia. Gabriel, e como é que é essa parte comercial? Você imaginou-se fazendo a mesma coisa aqui na Europa daí? Porque você tem esse histórico, né? Então, você se imaginou fazendo isso aqui? Sim, digamos, no mundo perfeito, né, na situação perfeita, seria muito interessante que eu pudesse vir para cá fazendo a mesma coisa, né? Mas a gente sabe que é um país diferente, uma cultura diferente, um comércio diferente, clientes diferentes, então a ideia é procurar algo aqui em Luxemburgo e aqui na Europa que seja compatível com a minha experiência e com o meu conhecimento, que me permita trabalhar, mas não que seja necessariamente exatamente igual, as mesmas atividades. Mas vamos voltar mais um pouco. Claro. Por que Luxemburgo e não outro lugar da Europa? O que te alinha com Luxemburgo? O que Luxemburgo te atrai? Tá. Então, Luxemburgo foi a opção mais clara na época por conta da questão da cidadania, né? Então, eu também acabei... Que cidadania? Explica aí pra galera. Tá. Então, utilizar esse termo, fui agraciado com o fato de receber o direito à cidadania luxemburguesa dos meus antepassados. Então, em 2012, eu vou dar alguns passos atrás, tá? Em 2012, eu morei em Frankfurt, na Alemanha. Eu fiz um intercâmbio. E eu já gostei muito da dinâmica alemã, da sociedade alemã, de morar na Alemanha. Eu já tinha gostado muito. Salsicha no café da manhã, salsicha com mostarda no café. Na janta, chucrute, batata, pato assado, tá tudo certo. Marreco, cerveja, tava tudo certo. E porque eu também venho de família alemã. Então, por exemplo... Dá pra ver pelo sim, teu meu cabelo loiro, meus olhos claros. Olhos azuis, né? A minha cutis branca como a neve. Então... É praticamente um nórdico. Quase um nórdico, eu sou quase um nórdico. Quando eu chego no comércio, as pessoas realmente falam alemão comigo. Elas acham que eu sou alemão. Mas por incrível que pareça, né, de parte do meu pai, os meus avós paternos, eles só falavam alemão mesmo no Brasil. Eles eram filhos ou netos de alemães, eles só falavam alemão no Brasil. Então, eu sempre gostei muito disso. Desde que eu era pequeno, eu escutava eles falando alemão. Eles não moravam muito perto de mim, então eu via eles 1 ou 2 vezes por ano, mas foi o suficiente para eu gostar. Eu fui para a Alemanha por conta disso, para conhecer essa cultura, mergulhar nessa cultura. Gostei muito. E quando eu voltei para o Brasil, eu procurei um direito à cidadania alemã. Uma vez que tanto meu avô quanto minha avó são filhos ou netos diretos de alemães. E é difícil a cidadania alemã, é bem difícil, né? Bem difícil. Eu só tenho histórico de saber de pessoas que relatam a dificuldade que é, porque tem um limite de gerações, né? Tem um limite de gerações, tem o fato de que você não pode ter uma mulher na linha sucessória recente. Então, nossa, machista pra caramba! É uma sociedade patriarcal, por exemplo. O meu bisavô é alemão, nascido na Alemanha. Minha avó e os irmãos dela têm o direito à cidadania. Porém, os irmãos homens dela conseguem repassar a cidadania. A minha avó, por ser mulher, quando ela casou, ela, teoricamente, pegou o sobrenome do meu avô, do esposo dela, e abdicou do sobrenome alemão, fazendo com que ela perdesse a cidadania alemã e não pudesse repassar. Então o teu DNA, vamos dizer, a tua ascendência, ela é praticamente toda europeia? Do lado do meu pai, sim, alemã, e depois nós descobrimos com o tempo que luxemburguesa, porque como a cidadania alemã não deu certo, nós pesquisamos, eu até tenho que agradecer uma prima minha que foi a mentora disso, ela pesquisou muito, ela e o pai dela, meu tio, conseguiram chegar na raiz luxemburguesa do lado alemão, e do lado da minha mãe eu tenho também raízes italianas, mas também tenho raízes brasileiras, né? Que é o sobrenome Silva do Brasil, né? Que a gente tem também isso na minha família, que tem a origem brasileira. Sim. E aí vir para Luxemburgo, qual que foi o teu start, assim, que você disse, cara, agora eu quero ir para Luxemburgo, os motivos que te levaram a pensar isso? Cada um tem uma história particular, né? Sim.
Como é que foi a tua história disso? Então, Luxemburgo, ele é ao lado da Alemanha. Então, como eu gostei muito de morar aqui em 2012, eu imaginava que Luxemburgo seria muito parecido com a Alemanha no sentido de segurança, de qualidade de vida, de educação, de sociedade. Eu uso muito essa palavra sociedade porque é algo que, quando a gente vem para cá, a gente consegue entender o quanto as pessoas elas entendem que elas não vivem sozinhas numa cidade, num município ou na própria casa delas. Existe, digamos assim, as regras de se viver com outras pessoas, que no Brasil a gente não tem tanto isso, né? O respeito à propriedade alheia, enfim. Então eu gostava da Alemanha, eu imaginava que Luxemburgo seria parecido com a Alemanha, e quando eu vim para cá pela primeira vez, por conta da cidadania, eu percebi que sim, era muito parecido com a Alemanha. Lendo os relatos, eu percebi que tinha coisas que eram até melhores que na Alemanha, né? E isso fez com que, eu tendo a vontade de ir para a Alemanha, eu pensei, bom, já que eu tenho o direito de ir para Luxemburgo por conta da cidadania, por que não a gente conhecer um país diferente que não me passava pela cabeça, até porque muita gente nem conhece Luxemburgo, né? Quando a gente comenta, as pessoas acham que é uma cidade na Alemanha, uma cidade na Holanda. Então realmente é um país que a gente acaba esquecendo um pouco, mas depois de ler muito sobre o país, depois de entender muito como é que funcionam as coisas aqui, tendo vindo aqui 2 vezes, e a cidadania, que é o fator mais forte, digamos assim, nesse caso, que eu decidi que aqui seria o local onde a gente iria tentar a retomada da nossa história. Legal. E quando você veio para cá, qual que foi a tua primeira impressão ao chegar aqui para morar? Quando você veio? Você já veio de Malaicúia? Tu e a tua mulher já vieram de Malaicúia? Como é que foi isso? Nós viemos de Malaicúia, e o engraçado é que foi o seguinte, a primeira impressão para morar, ela já é diferente de você vir como turista. E no meio de uma pandemia, ela é mais diferente Foi ainda. difícil de sair do Brasil por causa da pandemia? Os relatos diziam que ia ser muito difícil. E eu confesso para você que não foi, mas também porque a gente tinha toda uma documentação que nos ajudava. Então, E tinha bastante voo para vir para cá? Porque teve uma época que os voos escassearam, né? Então, esse inclusive foi o momento que eu fiquei com mais medo da gente não conseguir concretizar né, esse passo na nossa vida, porque não existiam voos para a Europa, ponto. Não tinha voo para a Europa. Acho que tinha um ou outro por semana só por questões emergenciais. E a gente levou sorte que julho, que foi quando nós decidimos vir, tinham já mais voos, talvez um por dia, se eu não me engano. Eu lembro quando a gente estava no aeroporto, tinha um para a Alemanha, um para a Suíça, um para a Itália, se eu não me engano era um por dia naquela época. Mas não tinham muitos. E o avião também não vinha com muitas pessoas. Eu não sei o que aconteceu com essas pessoas depois, mas no aeroporto, na imigração na Alemanha, nós vimos pessoas não sendo aceitas de primeira. Pessoas que foram ali no guichê, falaram e foram levadas para outra sala. Como eu já tinha o passaporte luxemburguês e tínhamos certidão de casamento, tínhamos toda a documentação, eles nos deixaram passar sem grandes dificuldades. Sem problemas, né? E no Brasil também, porque no Brasil eles perguntavam, o que você vai fazer na Europa? Ah, a gente vai se mudar. Tá, mas você mora lá, você trabalha, tem documento? Não, eu tenho documentos. Se dissesse que ia vender churros na praça, estava ferrado. Provavelmente. Provavelmente. Teve bastante gente no voo que você pegou, teve bastante gente que veio a turismo? Então, dava para ter essa ideia? Responder, mas eu creio que não. Assim, muito pouca gente veio. Tanto que, por exemplo, nós conseguimos uma fileira central do avião só para nós. Então nós ficamos 2 pessoas em 4 lugares, né? Uhum. E a maioria das pessoas também estava assim. Tinha pessoas sozinhas numa fileira com 4. Mas quando nós fomos passar na imigração, eu percebi que realmente tinham pessoas ali que acabaram ficando para trás. Os motivos, eu não sei te dizer se eles tinham motivos suficientemente grandes para justificar uma entrada na Europa, né? A gente não chegou a conversar assim, porque estava todo mundo tenso. Vou confessar para você que foi assim a viagem mais tensa que eu fiz na vida, porque depois que a gente saiu de casa, quando a gente foi se despedir dos nossos pais, eu cheguei a comentar o seguinte com eles: na pior das hipóteses, hoje eu janto em casa de novo. Porque eles não vão nos aceitar em São Paulo. Muito bom, muito bom. Mas na melhor das hipóteses, até algum dia que eu não sei quando, né? E aqui em Luxemburgo, quando você chegou, daí você pegou um voo para Frankfurt, de Frankfurt você veio até Luxemburgo. Como é que foi? Aqui em Luxemburgo teve alguma checagem? Teve, e foi a maior de toda a viagem, por incrível que pareça.
Talvez, é só uma teoria, pelo fato de que nós éramos um dos poucos que estávamos chegando com uma quantidade imensa de bagagens. Quando a gente chegou para fazer a inspeção, já tinham 4, 5 policiais esperando a gente ali na imigração e eles abriram as nossas bagagens, consultaram tudo, viram tudo. Eles não entenderam por que eu estava trazendo tanto material de pesca para cá, eles queriam saber o que era cada coisa, o que a gente ia fazer. Eles acharam que você era o terrorista pescador, né? O traficante de Traficante de material de pesca. Eles perguntavam assim para mim, mas você sabe aonde que se pesca aqui em Luxemburgo? Que peixe que tem aqui? Eu sabia as respostas. Cara, eu já ia estar ferrado, ia dizer lambari, meu amigo. Quer dizer o quê? Não, eu sabia as respostas, então eu soube dizer até o nome de alguns locais de rios, e aí eles viram que a gente não estava aqui para fazer nada ilícito, né? E com a documentação também, uma vez que eu já fiz a entrada na Europa, não tinha por que eles barrarem, eles só queriam checar mesmo, e também nos deram duas cartas convite para exame de Covid, logo na chegada do avião. Pô, isso é bacana, né? Aqui em Luxemburgo, quando você chega via aérea, você tem esse benefício de poder usufruir de um teste gratuito de Covid-19, né? Exato. E para sair do Brasil, você teve que fazer teste de Covid na saída? Já existia essa regra quando você veio? Para ser bem sincero, quando a gente saiu, as informações eram muito desconectadas, elas eram muito descasadas. Então, a sorte que a gente levou foi que o nosso voo era na segunda. No sábado à noite, alguém veio aqui para Luxemburgo também e fez todo um relato num fórum que a gente participa na rede social. E lá ele disse que ele fez o teste de Covid e que pessoas sem o teste de Covid, o teste PCR, não foram admitidas no voo em São Paulo. E aí o cagaço aumentou proporcional. Não, com certeza. Então eu lembro que era sábado à noite, eu já liguei para minha esposa e falei, amanhã de manhã vamos fazer esse teste. E tinha como fazer o teste rápido? Assim, a sorte foi que tinha um local que fazia o teste de maneira particular, né? Ao lado da minha casa. Então a gente já foi fazer e eu fiquei assim, eu contei o máximo de histórias tristes possíveis para que os caras se compadecessem com a nossa situação. Levava 48 horas o resultado. A gente não tinha 48 horas. A gente não tinha, então... mas eu consegui... eu ficava muito em cima deles, então eu mandei e-mail, eu peguei contato com os enfermeiros, então eles passaram para mim o contato de alguém lá da empresa e eu fiquei em contato com essa pessoa e eu implorava e ele falava assim, não, pode deixar, o teu caso é prioridade, e eu até agradeço muito a pessoa que fez isso, porque a gente conseguiu ter o resultado na noite anterior ao voo. Então, se essa pessoa estiver assistindo, né, o vídeo, né, vai saber que está agradecido. Com certeza. Hoje, né? Mas enfim, né, a saída do Brasil, acho que até nessa época eu lembro que estava um pouquinho confuso. Sim. A chegada aqui, que era incógnita maior, né, porque da mesma forma que você ouviu, eu ouvia relatos de pessoas tendo experiências bem adversas e diferentes, então a gente não tinha um padrão, né? Não. E a tua primeira semana aqui, o que você fez primeiro quando você chegou aqui? Ah, agora eu sou o herdeiro do Duque, vou ficar pescando no Moselle, tá tudo certo? Quem dera, né? A nossa primeira semana foi uma semana de ambientação. Também o que foi engraçado é que a gente saiu do Brasil, o inverno de Curitiba, né, com 15 graus de máxima, e a gente chegou aqui no verão, então tava fazendo 30 graus. Tava anoitecendo 10 horas da noite. Então já foi uma situação diferente, né? Outra coisa curiosa também é que nós saímos de Curitiba com tudo fechado. Algumas coisas abertas. Chegamos aqui com um restaurante aberto, com balada aberta, com lojas, shoppings. Então, assim, a gente conseguia fazer mais coisas aqui. E o verão, as pessoas na Europa vão para fora de casa, elas vão para os parques, vão aproveitar. Enquanto em Curitiba o parque estava proibido a entrada no parque. Então... já foi um choque, né? Mas a primeira semana a gente aproveitou para resolver as primeiras pendências, né? A gente criou uma conta de telefone, então uma conta de celular, a gente pegou as informações sobre o que a gente precisava fazer para ser registrado aqui como morador, não como turista, né? A gente procurou por emprego, a gente se encontrou com pessoas também que já moravam aqui, que puderam nos dar algumas dicas. O nosso primeiro mês a gente ficou então num Airbnb, né, num apartamento alugado. A gente também já foi procurar locais para que a gente pudesse morar durante mais tempo. E você já veio para cá com algum emprego em vista? Em vista, sim. Eu não vim contratado, né, mas eu vim com emprego em vista. Então, nessa primeira semana também eu consegui entrar em contato com eles, que eu já os conhecia do Brasil, da gente ter conversado no Brasil, eu abordei eles quando eu já estava no Brasil. Então, muitas pessoas relatam uma dificuldade, né, de se encontrar emprego na Europa estando no Brasil.
Realmente não é fácil e o meu caso foi uma exceção, digamos assim, porque era uma empresa já de brasileiros, então era mais fácil a comunicação, né? Mas eu já tinha eles em vista. Quando eu cheguei aqui nos primeiros dias, nas primeiras 2 semanas, eu conversei com eles e aí a gente acabou fazendo uma primeira experiência, né, laboral. Então, com cerca de 2 semanas aqui, eu já comecei a trabalhar. Então, isso foi uma coisa que nos ajudou também nesses primeiros momentos de ambientação. E como é que foi daí o trabalho? Você já entrou numa rotina de trabalho? Você ainda estava morando nesse Airbnb? Exato. Então eu morava no Airbnb e já trabalhava. O Airbnb ficava numa cidade rural, afastada do centro de Luxemburgo, mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora de ônibus. E o trabalho era bem no centro de E o Luxemburgo. transporte público era bom? Aqui tem a demora, né? Era um ônibus a cada meia hora, se não me engano, talvez um por hora nos fins de semana. Então a gente tinha sempre que conectar os nossos horários com o do transporte públicos, né? Para que a gente não tivesse atraso nem nada do tipo. Mas no começo era tudo certo, até porque a situação pandêmica na Europa já era de final de primeira onda, aqueles números mais brandos, e a segunda onda começou ali por outubro, mais ou menos, né? Então era uma situação mais branda, que as coisas estavam abertas, as pessoas estavam na rua, horários de ônibus normais, comércio funcionando, retomada de comércio. Então eu peguei uma época assim boa para se reinserir no mercado, né? Era a época não de demissão naquela época que eu vim, era uma época de reforçar as equipes comerciais. Isso foi bom, então um ponto positivo, né? Para a época que você veio foi um ponto positivo, né? Foi um ponto positivo, né? Para 2021, o cara quer imigrar para Luxemburgo. Dicas de ouro, manda ver. Em primeiro lugar, eu acho que é a questão da documentação, né? Então, por mais que a pessoa não tenha a cidadania não é a única porta de entrada para cá de maneira legal, de maneira segura. Então, existem outras maneiras, a pessoa tem que entender qual que é a que melhor se encaixa nos planos dela, na possibilidade dela, porque se ela não conseguir entrar aqui no país, for barrada no Brasil ou nas fronteiras da Europa, tudo desmorona, né? Então, em primeiro lugar, é a questão da segurança para poder entrar, para poder estar aqui. Isso é o primeiro de tudo. Uma vez que a pessoa está aqui, outra coisa que eu acho extremamente importante é o planejamento para que a pessoa não venha para cá para passar uma temporada e ir embora. E só gastar dinheiro e não ter nada. Não se aventurar, não, né? Não é uma aventura, porque... Fritar as economias e ficar sem nada, né? Ainda mais num período em que o euro está batendo recorde toda semana, então... A não ser que se a pessoa queira fazer isso, né? Se a pessoa quiser vir para cá para gastar é uma coisa. Mas vir para cá com planejamento, não só financeiro, mas também no sentido de... Tá, eu vou chegar em Luxemburgo, o que eu preciso? Eu preciso ser registrado em alguma cidade para que eu esteja morando legalmente, eu preciso ter a carta de séjour, se a pessoa não tiver a cidadania, que o séjour é a carta de permanência, o visto dela aqui, né? Aonde que eu vou morar, o lugar que eu vou morar vai me permitir ter uma mobilidade para que eu possa trabalhar na minha área, né? Se vai trabalhar nas empresas financeiras aqui ou vai trabalhar no campo lá no norte de Luxemburgo, não sei, depende do que a pessoa quer e o que a pessoa espera, né? Então, e não só para Luxemburgo, né, mas para qualquer lugar, qualquer mudança, se a pessoa não quiser se aventurar, eu não sou do perfil que eu gosto de me aventurar. Então, eu sou de um perfil mais comedido, assim, um perfil mais pé no chão. Então, tanto que, como eu falei no começo do vídeo, antes de vir para cá, eu já planejava isso há muito tempo. E conforme foi chegando mais próximo da data, o plano estava mais certo, as questões estavam mais alinhadas, estavam mais, como é que eu posso dizer? Estava mais assegurado do que eu ia fazer. A gente tinha um passo a passo, né? Porque foi bem planejado. Porque foi bem planejado. E chegando aqui muda? Claro que muda. Mas, sendo bem sincero para você, ter vindo no meio da pandemia e ter vindo numa situação diferente, com planejamento, acabou não sendo algo tão crítico. Porque eu tinha me planejado de fazer o passaporte pelo menos 1 ano antes de fazer a mudança. Se eu tivesse deixado para fazer o passaporte luxemburguês junto com a mudança, eu já nem teria conseguido entrar, entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo. Eu prefiro sempre planejar as coisas e pé no chão para a gente conseguir resolver tudo de uma maneira que nos dê base para um futuro certo, né? Sem grandes sustos, sem grandes surpresas. Beleza. Gabriel, muito obrigado pela tua disponibilidade aí. Vai
ter muita pergunta nos comentários, então a gente vai ficar ligado aí. Quem sabe a gente faz um round 2, Com certeza. né, para poder elucidar as dúvidas da galera aí. Muito obrigado, foi bem bacana o papo. Vai valer muito a pena a galera assistir para poder realmente utilizar suas informações para ter menos medo, né? Para diminuir o efeito cagaço. Aquele esquema, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, mas com planejamento as coisas melhoram bastante. Cláudio, obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo.